amigos, vamos agora falar sobre a tramitação do inquérito policial. Vamos para a tela. Pois bem, nós temos aqui as diligências investigatórias, as diligências, providências que a autoridade policial deve adotar quando da ocorrência de uma infração penal. Então diz lá o artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deverá 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Ou seja, providenciando a preservação do local do crime, a preservação da cena do crime, do local do crime. Você vai lá, você identifica, né, qual é o local do crime, identifica ali qual é a área que aconteceu a infração penal, você isola aquela área e você mantém vigilância para que não haja violação àquele isolamento. Você já viu lá em filme americano, né? Chega lá, tem aquela fitinha amarela com preta, amarela e preta, né? Basicamente isso, preservar o local do crime. Por que preservar o local do crime, professor? Até a chegada dos peritos. Veja, preservar o local do crime é indispensável para que o perito criminal ele possa chegar à cena do crime, chegar ao local do crime e encontrar uma realidade mais próxima possível àquilo que de fato aconteceu, né? A posição do cadáver está exatamente onde caiu, né? A cápsula da bala, né? Tá lá onde caiu certinho e tudo mais, para que ele possa elaborar uma boa perícia, um bom laudo pericial. Se o perito chega na cena do crime, chega no local do crime, e encontra tudo, com a perdão da expressão, tudo zoneado, uma verdadeira bagunça, né? O cadáver todo revirado, já tiraram as cápsulas do local, tudo bagunçado. Ele vai fazer uma boa perícia? Não. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil que ele consiga fazer, que elaborar um laudo pericial fidedigno àquilo que de fato aconteceu no mundo real. Então, preservar o local do crime é indispensável para um bom laudo pericial e, por conseguinte, para o sucesso da investigação. Continuando. Deve ainda apreender os objetos que tiverem relação com o fato após a liberação pelos peritos, porque os peritos podem precisar dos objetos, né? Chega o delegado e fala, ó, vou apreender tudo, vou apreender aqui a arma, vou apreender as cápsulas que eu encontrei. Aí os peritos falam, peraí, mas eu preciso disso aqui para fazer a perícia. Não, vou apreender que eu sou delegado. Peraí, não é assim, né? Ele tem que esperar os peritos usarem lá os objetos que eles entendem que são úteis. Eu preciso ter acesso ali à arma, pegar lá as digitais. Aí quando o perito ele tiver feito tudo o que tem que fazer, tiver liberado aquele objeto, o delegado vai apreender o objeto. Tem que deixar primeiro o perito fazer o seu trabalho. Por quê? Falei agora há pouco. O perito tem que ter acesso pleno àquilo que aconteceu no local do crime, o mais próximo possível da realidade, para que possa elaborar um bom laudo pericial. Então só depois que ele liberar o objeto é que o delegado vai realizar a apreensão na forma do artigo 6º, inciso 2 do CPP. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias, já é mais genérico, né? Ouvir o ofendido, claro, se for possível, né? A vítima pode ter morrido. Ouvir o indiciado, é o chamado interrogatório em sede policial. Continuando. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Chamar lá, por exemplo, o suspeito, para que ele fique lá paradão, para que a vítima, a testemunha, por exemplo, possa reconhecê-lo como sendo ou não o autor da infração, né? E acariações, que é colocar tete a tete ali duas pessoas que deram, durante a investigação, declarações divergentes, né? A testemunha A falou uma coisa, a testemunha B falou outra coisa diametralmente oposta, tem nada a ver. Bom, pelo menos uma das duas está mentindo. Pode ser que as duas estejam, né? Nenhuma das versões seja verdadeira. Mas as duas, com certeza, não serão verdadeiras. Pelo menos uma está mentindo. Então coloca as duas ali, frente a frente, para por meio desse processo constrangedor, por meio do constrangimento, que é a acariação, tentar extrair a verdade. Ver quem de fato está mentindo ou se ambas estão mentindo.
a cariação também é possível, portanto, na fase pré-processual, na fase de investigação, na fase do inquérito policial. Continuando. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, né? Por exemplo, perícia grafotécnica, enfim, né? Agora, só ressaltando que o exame de corpo de delito, que é aquela prova pericial cuja finalidade é comprovar a existência de infrações penais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito, ele é indispensável nos crimes que deixam vestígios. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Ou seja, nos crimes chamados de não transeuntes, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. E o artigo 158 vai dizer que, não podendo a sua falta ser suprida pela confissão do acusado, no caso do suspeito, indiciado, enfim. Então é indispensável este exame de corpo de delito. E diz mais, o artigo 184 do CPP vai dizer o seguinte, que a autoridade policial, ela pode negar a perícia requerida pelas partes, mas isso não pode se dar em relação ao exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito não pode ser negado. Então imagina, Maria foi vítima de um crime de estupro, que é um crime que deixa vestígios, um crime não transeunte, narrou para o delegado o que aconteceu e falou, delegado, eu quero a realização do exame de corpo de delito. O delegado, não, deixa isso pra lá, já tem prova suficiente, tem filmagem, tem foto, tem depoimento, testemunha, esquece o exame de corpo de delito. Pode isso? Claro que não, né? O exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável, tá bom? Continuando. Deve ainda a autoridade policial ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Muito cuidado, porque essa parte aqui, né, ela não foi recepcionada pela Constituição, quando diz que deve haver a chamada identificação criminal. A Constituição Federal vai dizer o seguinte, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então José foi preso em flagrante pela prática de um crime qualquer, chegou lá na delegacia, delegado, proceda à identificação criminal do José. Aí o José fala, peraí, delegado, para que isso, né? Esse processo constrangedor de ficar lá colocando o dedo, né, para colher digitar, essa coisa toda. Para que isso? Eu tenho a minha identidade aqui, ó, tá aqui, ó. Eu tenho uma carteira de identidade comprovando que eu sou o José da Silva Santos, tá aqui, ó, tá comprovando. Então, nesse caso, ele não será submetido à identificação criminal. A identificação criminal, ela depois da Constituição de 88, se tornou medida excepcional. Você só adota a identificação criminal como exceção, não como regra. Por exemplo, você pode ter a identificação criminal quando o camarada, né, que foi preso em flagrante, por exemplo, não tem identificação civil. Não se sabe quem ele é. Não tem documento comprovando. Ou ele até tem, mas está rasurado. Aí você não pode acreditar. Ou então ele foi preso em flagrante e ele tinha 3 identidades com ele. 3 RGs. Um com o nome de José da Silva, o outro com o nome de Pedro de Souza e outro com o nome de Paulo dos Santos. Espera aí. Você tem 3 carteiras de identidade com 3 nomes distintos? Não faz sentido. Pelo menos 2 delas não são verdadeiras. Pode ser que as 3 sejam falsas, né? Ele não seja nenhuma daquelas pessoas. Então você não tem, tecnicamente, certeza sobre a identidade civil daquela pessoa. Você procede à identificação criminal. Tira lá a foto, coloca para tocar piano, né? Para ficar colhendo digital. Enfim, mas como regra, o processo de identificação criminal não é realizado, só se for caso excepcional, tá bom? Continuando. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, atitude de estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer ou outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Isso aqui, pessoal, é pro forma, tá? Não tem muita relevância não, para fins de prova. Colher informações, essa aqui já é um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque essa é uma diligência que foi incluída pela lei 13.257, 2016, chamado Estatuto da Primeira Infância, né? E aí
costuma, né, de vez em quando, cair. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, bem como o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então o cara foi preso em flagrante, José foi preso em flagrante, delito, né, prática de uma infração penal qualquer, extorsão, enfim. O delegado olhou lá, interrogou o José e no final perguntou: José, você tem filhos? Ah, tenho sim, doutor. Tenho 2 filhinhos, um de 6 anos e um de 8. Perfeito. Você tem esposa? Tenho sim. Minha esposa está em casa cuidando das crianças. Maravilha. O interesse das crianças está preservado, né? Porque assim, o cara fez besteira? Fez, claro, né? Tem que pagar, sofrer as consequências? Claro que tem. Mas a criança não tem nada a ver com o pato. Digamos que ele diga o seguinte: eu tenho 2 filhinhos, um de 6 e um de 8. O delegado pergunta: onde eles estão? Estão em casa. Tem alguém com eles? Não tem. Eu sou viúvo, eu pratiquei esse crime aí, poder comprar o leite das crianças. Pode ser. Ah, estão sozinhos? Estão. Você tem alguém que possa cuidar? Poxa, talvez minha sogra possa, tá aqui o telefone dela. O delegado vai providenciar para que aquelas crianças sejam acolhidas, né? Vai vir um conselho tutelar, colocar em família temporária, aquela coisa toda, para preservar o interesse daquelas crianças, que, como já disse, não tem rigorosamente nada a ver com o pato, tá bom? Então essa é a previsão do artigo 6º, do inciso 10º, salvo engano, do CPP, que foi incluído pela Lei 13257 de 2016, chamada Estatuto da Primeira Infância. Continuando. Perguntinha básica: o indiciado, ele pode requerer diligências? Sim ou não? Pode ou não pode? Resposta é sim. O artigo 14 do Código de Processo Penal vai dizer que o indiciado, vai dizer que a vítima, né, o ofendido ou seu representante legal, bem como o indiciado, poderão requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência. Mas a realização da diligência ou não ficará a critério da autoridade policial. Ou seja, o indiciado, apesar de não haver contraditório pleno para a defesa no inquérito policial, ele tem alguns direitos. De ter acesso aos autos, tem direito de requerer diligências, né? Mas a autoridade policial não está vinculada a esse pedido. Ela pode indeferir o pedido de diligências formulado pelo indiciado. Então chega o indiciado, por meio de sua defesa técnica, seu defensor, que está acompanhando lá o inquérito, e diz: delegado, eu gostaria que fosse ouvida a testemunha X, porque eu acho que ela pode ajudar a esclarecer esse fato. Delegado: não vou ouvir, não acho que seja útil, já ouvi 3 outras testemunhas que estavam no local, não acho pertinente. Pode, perfeitamente possível. O ofendido e o seu representante legal, bem como o indiciado, podem requerer diligências à autoridade, mas a realização ou não fica a critério da autoridade policial, do delegado de polícia. Por quê? Porque ele tem discricionariedade na condução do inquérito policial. Lembrando apenas, um asterisco aqui, que asterisco é esse? O artigo 14 fala disso, né, que pode e que o delegado vai deferir se ele quiser, se achar que é pertinente. Asterisco para o artigo 184 do CPP, que fala que o exame de corpo de delito não pode ser negado. Tá? Então ele pode negar? Pode. E se for pedido exame de corpo de delito? Não pode. Tá? O exame de corpo de delito deve ser realizado. Se a vítima ou o indiciado, por exemplo, pedem a realização do exame de corpo de delito, o delegado deve realizar o exame de corpo de delito, não pode negar este pedido, tá bom? Continuando. E uma outra coisa importante são diligências em outra circunscrição policial. Como assim, professor? Diligências em outra circunscrição policial. Isso aqui a gente vai responder com base no artigo 22 do Código de Processo Penal. O que é uma circunscrição policial? É uma base territorial sobre a qual a autoridade policial, o delegado de polícia, exerce a sua autoridade. Isso é a circunscrição policial. Você tem, por exemplo, então, a 105 DP, né? Uma delegacia de polícia. Ela abrange 2, 3 distritos, sei lá, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Aí tem a 106 DP,
a 106ª, que abrange outros distritos, né? Itaipava em diante. Então, são 2 circunscrições policiais dentro da comarca, dentro do município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Só um exemplo, tá bom? A circunscrição policial é essa base territorial sobre a qual aquele delegado exerce a sua autoridade. Então você tem lá 3 distritos que são dentro da circunscrição da 105DP. O que eu pergunto é, diligências em outra circunscrição policial. Como assim? Imaginem que na 105DP está lá o delegado investigando a prática de um crime, sei lá, um homicídio. Ele precisa realizar uma diligência na circunscrição, num bairro, num distrito, que é da 106ª DP, uma outra circunscrição. Fica lá para as bandas de Itaipava, Pedro do Rio, aquela coisa toda, né? Fica longe da circunscrição, fora da circunscrição da 105DP. Ele pode realizar essa diligência nesse local abrangido pela outra circunscrição e não a dele? Pode. Ah, pode, mas tem que pedir autorização, tá certo? Não. Pode perfeitamente realizar diligência, sem ter que pedir autorização nenhuma para o delegado da outra circunscrição, não tem que pedir carta precatória, nada disso. Pode perfeitamente realizar essa diligência, tá bom? Artigo 22 do Código de Processo Penal. Continuando, outras incumbências da autoridade policial, outras coisas que ela tem que fazer no inquérito policial, né? Rapidamente, fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário e representar pela decretação da prisão preventiva. Representar acerca da prisão preventiva, artigo 13, inciso 14 do CPP. Perfeito. Aqui fala em prisão preventiva, mas não fala em prisão temporária. Significa, então, que o delegado não tem que representar acerca da prisão temporária? Está lá investigando, ele entende que a prisão temporária é necessária para o sucesso das investigações. A temporária é uma outra espécie de prisão cautelar, diferente da preventiva. Ele não pode representar ao juiz pela decretação da temporária, não pode requerer ao juiz a decretação da prisão temporária? Pode. Mas por que não está no 13, inciso 4, professor? Não está porque a lei da prisão temporária é a lei 7960 de 89, que é, portanto, bem posterior ao CPP. Então, na redação original do CPP, não consta mesmo a prisão temporária, porque não tinha ainda a lei 7960 de 89. Mas ele deve sim também representar pela decretação da prisão temporária, até com base no artigo 2º da lei 7960 de 89, tá bom? Continuando. Vamos lá. A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá certo isso, pessoal? Hein? Ela deve colher informações a respeito da existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, bem como o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Está correta. Essa é a previsão contida no artigo 6º, inciso 10, do CPP, incluído pela Lei 13.257 de 2016, como eu falei agora há pouco. Portanto, está correta. Bom, reprodução simulada dos fatos. O que é isso, né? O que é a reprodução simulada dos fatos? É a chamada reconstituição. Artigo 7º do Código de Processo Penal. A chamada reconstituição. Diz lá o artigo 7º que para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada desta ou daquela forma, a autoridade policial poderá proceder à chamada reprodução simulada dos fatos, a chamada reconstituição. Então vai lá, chama lá a vítima, chama eventualmente testemunha, né? Se o infrator, o indiciado, o suspeito quiser participar, ele vai também, falaremos disso daqui a pouco. E todo mundo lá, juntinho, reunido, né?
para verificar como é que aconteceu a infração penal, hein? Vamos ver, vou fazer uma simulação aqui. Você estava onde, vítima? Ah, eu estava assim, ó, estava de lado. E você não, eu estava assim, estava assado. E vai reproduzir, tá sentado aqui. E por aí vai. Tentando reproduzir, na medida do possível, o que aconteceu naquele momento do crime, né? Tentando reproduzir, na medida do possível, a cena do crime, a dinâmica da infração penal. Esta é a reconstituição, a reprodução simulada dos fatos. Bom, cabimento, ela é cabível a princípio sempre, desde que não contraria a moralidade e a ordem pública. São conceitos bastante vagos, né? O que contraria a moralidade? O que contraria a ordem pública? Você não vai encontrar isso na lei, né? Não tem uma previsão. Tais situações contrariam a moralidade? Não tem. Tais situações contrariam a ordem pública? Também não tem, né? Então, você pode eventualmente imaginar reconstituição de um estupro que aconteceu em praça pública. Pode eventualmente você falar aí numa ofensa à moralidade, enfim. Ou a reconstituição de um crime que chocou uma cidadezinha pequena, e você vai reconstruir aquele crime na pracinha da cidade. Pode gerar uma bagunça generalizada, a pessoa querendo linchar o infrator, né, eventualmente, atrair muitos curiosos, bagunçar a cidade toda. Pode ser complicado, né? Mas não há, obviamente, uma descrição legal do que seja algo que contraria a moralidade ou do que contrarie a ordem pública. Continuando. O suspeito, indiciado, é obrigado a participar da reconstituição? Sim ou não? A resposta é não. Por que não é obrigado? Porque isso é uma derivação do chamado princípio da vedação, princípio constitucional, da vedação à autoincriminação, ou princípio do nemo tenetur sedetegere. Ele, dentre outras coisas, né, ele não é obrigado, ele tem direito ao silêncio, não é obrigado a falar, tem o direito, dentre outras coisas, de não participar ativamente de qualquer diligência que possa importar em produção de prova contrária aos seus interesses. Então ele não é obrigado a participar da reconstituição. Fala, eu não vou. Você quer reconstruir? Fica à vontade, delegado. Vai lá, reconstrui à vontade. Eu não tenho nada a ver com o pato. Reconstitua você. Eu não vou. Pode? Pode. Agora, se ele quiser, não, eu quero comparecer, eu quero estar junto, eu quero participar da reconstituição. Ele pode? Pode também. Pode participar da reconstituição. Não está obrigado a isso, mas pode. Continuando. Bom, incomunicabilidade do preso, né? Isso aqui é deixar lá o preso incomunicável, sem contato com ninguém, com a família, com o advogado. Isso tem previsão, sim, no artigo 21 do Código de Processo Penal. O artigo 21 do CPP diz lá que a incomunicabilidade dependerá de despacho fundamentado, não pode durar mais que 3 dias, aquela coisa toda, tá lá no artigo 21 do CPP. Maravilha. Agora eu pergunto, ela ainda é admitida em nosso ordenamento jurídico? A resposta é não. Né? Apesar de estar prevista no artigo 21 do CPP, ela não é mais cabível, não é mais admitida. Por quê? Porque ela viola a Constituição Federal de 88 e, portanto, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Professor, como assim não foi? Não foi. Por que não? A Constituição Federal de 88, dentre outras coisas, ela assegura ao preso o direito de ter contato com a sua família e com o seu advogado. Já começa por aí. Então a incomunicabilidade já estaria, portanto, violando a Constituição, não teria sido, obviamente, recepcionada. Além disso, a Constituição, no artigo 136, salvo engano, parágrafo 4º, ela vai dizer o seguinte, que no estado de defesa não se admite a incomunicabilidade do preso. Ora, se nem mesmo no estado de defesa, que é um estado de exceção, um estado onde você tem uma limitação das liberdades individuais, nem mesmo no estado de defesa se admite a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão, em condições normais de temperatura e pressão, também não se admite, né? Não faz sentido. Quer dizer que no estado de defesa, em que eu posso limitar liberdades individuais, não pode ter incomunicabilidade.
Mas normalmente pode. Claro que não faz sentido, né? Então a incomunicabilidade não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, embora seja previsto no CPP, não tem hoje respaldo constitucional e, portanto, não é cabível, tá? Se vier na sua prova dizendo que pode, não pode. Tá errado, tá bom? Continuando. Indiciamento, uma outra coisa importante, né? O que é o indiciamento? É o ato por meio do qual a autoridade policial, ela especifica as investigações, saindo de um juízo de mera possibilidade acerca da autoria delitiva e passando para um juízo de probabilidade a respeito da autoria delitiva. Até então ela tinha possíveis infratores. Agora ela passa a ter um provável infrator. Como assim, professor? Vamos lá. Imaginem que tem um crime e a autoridade policial está investigando algumas pessoas. Ela tem suspeita sobre 3 pessoas, né? São 3 suspeitos. Quem são os 3 suspeitos? Os suspeitos são o A, o B e o C. O Antônio, o Bruno e o Carlos, né? O A, B e o C são suspeitos. Após investigar, soprar, né? A autoridade policial, ela descartou o A e ela também descartou o C. Falou, ó, não foi o A e não foi o C, com certeza. Por outro lado, durante as investigações, eu obtive elementos suficientes para concluir que provavelmente foi o B que praticou a infração penal. Então ela pega e faz o quê? Ela procede ao indiciamento desse candango aqui. Ao indiciamento do B. O provável infrator foi o B. Eu tinha um juízo de mera possibilidade a respeito da autoria que recaía sobre o A, o B e o C. Hoje, eu não tenho mais um juízo de possibilidade. Eu acho que é possível que seja alguém. Não. Eu já descartei o A e o C e eu tenho para mim que é provável que tenha sido o B. Eu vou lá e vou indiciar o B, dizendo que é sobre ele que recai agora a minha probabilidade de autoria delitiva. Este é o ato de indiciamento. E o ato de indiciamento, ele é realizado por quem? O ato de indiciamento é um ato privativo da autoridade policial. O ato de indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Onde está previsto isso, professor? Bom, você pode extrair isso da própria lógica do inquérito policial. Afinal de contas, quem instaura, conduz e preside o inquérito é o delegado. Então, se ele conduz e preside, é ele que vai indiciar, naturalmente, né? Além disso, tem previsão no artigo 2º, salvo engano, parágrafo 6º, da Lei 12.830, de 2013, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, o indiciamento é um ato privativo do delegado. Professor, e se o promotor era um crime de ação penal pública? O promotor que está lá acompanhando ali, né, o inquérito policial, ele não conduz, mas acompanha, o promotor não concorda. O promotor discorda do indiciamento. Acha que não foi o B, no exemplo que eu dei, não foi o B que praticou a infração penal. Discorda do ato de indiciamento. Ele pode meter o bedelho? Não. Vai continuar sendo o B o indiciado. Professor, mas ele não concorda? O que ele faz então? Ora, o MP, na ação penal pública, é o dominus litis, é o titular da ação penal. Então, se ele discorda do indiciamento do B, simples e prático. Futuramente, quando acabar o inquérito policial, ele não denuncia o B. Ele fala o seguinte, olha, o delegado, ele indiciou o B, mas eu não concordo. Eu acho que não foi ele, acho que não tem provas, eu peço o arquivamento do inquérito. Pode? Pode. Ele não pode se meter no indiciamento, mas pode perfeitamente não denunciar o B. Então fique atento a isso, tá bom? Continuando. Agora o poder de requisição do delegado de polícia no bojo do inquérito policial. Vamos falar sobre os artigos 13A e 13B do Código de Processo Penal. Primeiro, 13A, né, que fala da requisição de dados e informações cadastrais, né? Quem é o responsável? Quem é que pode requisitar? O delegado de polícia, né, a autoridade policial,
e o Ministério Público, ou seja, a requisição desses dados, ela pode ser feita tanto pelo delegado quanto pelo Ministério Público, não é só pelo delegado. Apesar de a gente falar de requisição do delegado, aqui o MP também pode requisitar o que eu vou explicar daqui a pouco. Eles são os órgãos responsáveis por essa requisição. Maravilha. Mas quem são os destinatários da requisição? Quem é que vai receber a requisição? Órgãos públicos e empresas privadas. Maravilha, professor. Mas até agora o senhor falou quem requisita, o senhor falou quem vai receber a requisição, mas não disse o que vai ser requisitado, que é o mais importante. Vamos falar agora então. Qual é o objeto da requisição? O que vai ser requisitado de acordo com o artigo 13A do nosso Código de Processo Penal, artigo 13A do CPP. O que vai ser requisitado? Dados e informações cadastrais das vítimas ou dos suspeitos. Ou seja, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, endereço, né? Dados e informações cadastrais. Então, você tem lá um crime, um daqueles que eu vou falar daqui a pouco, e o delegado precisa saber o seguinte: o último endereço do suspeito, né? E aí faz o quê? Manda lá uma requisição, o delegado requisita, a um órgão público. Quem? Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral. Pode ser? Pode. Pode ser quem? Empresa de telefonia, TIM, Claro, Oi, Vivo. Pode também. Maravilha. Dados e informações cadastrais das vítimas ou dos suspeitos. Isso, claro, na apuração da prática de alguns crimes. Quais são os crimes? Sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, chamado sequestro relâmpago, né, do artigo 158, parágrafo 3º, extorsão mediante sequestro, do artigo 159 do Código Penal, e facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior. Ou seja, esta requisição aqui, ela é cabível, de acordo com o artigo 13A, quando estivermos falando da apuração, da investigação de um destes crimes aqui, né? 148, 149, 149A, enfim, esses crimes aqui do Código Penal e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso deste último aqui. Mas não confundam essa requisição do artigo 13A, que é uma requisição de meros dados e informações cadastrais, como eu falei, nome completo, CPF, nome da mãe, último endereço, onde morava um ano antes. Isso é mero dado ou informação cadastral. Se tem filho, né? Se a mãe é viva. Perfeito. Não confundam isso com o artigo 13B, que é a requisição de uma outra coisa, chamados meios técnicos adequados para identificar a localização, né, da vítima ou do suspeito, sinal de cobertura do celular. Isso é uma outra história. Daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Daqui a pouco eu falo do artigo 13B, que é uma outra coisa. Vamos lá. Pois bem, ainda dessa requisição de dados e informações cadastrais, como eu já falei, do artigo 13A do CPP, a requisição deve ser atendida pelo destinatário em até 24 horas. E a requisição enviada pelo delegado ou pelo MP, ela deve cumprir alguns requisitos. Ela deve conter o quê? O nome de quem está requisitando, o nome da autoridade que requisita, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. 20ª DP, 22ª DP, enfim, tá? Isso aqui tudo tem que constar na requisição, que deve, como eu disse, ser atendido no prazo de 24 horas. Tem previsão do CPP isso? Tem. Artigo 13A, parágrafo único do Código de Processo Penal. Não confunda, agora, uma outra coisa, não confunda o que a gente viu agora, que é a requisição de dados e informações cadastrais, como eu expliquei, nome, nome da mãe, do pai, endereço, com isso aqui, que é a requisição prevista no artigo 13B do CPP. Isso é uma outra história. O que é isso? Vamos lá. Poder de requisição de dados de telecomunicações ou telemáticos. Órgão responsável, autoridade policial ou MP. Eles podem requisitar. Mas nesse caso aqui,
a requisição depende de autorização judicial, ou seja, eles não podem, a princípio, requisitar diretamente essas informações, tá? A princípio, portanto, depende de autorização judicial. Quem são os destinatários? Empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática. Por exemplo, provedores de internet, empresas que fornecem internet, né? Nós temos ainda telefonia, TIM, Claro, Oi, Vivo, enfim. E o que vai ser requisitado? Outra coisa que é sempre importante, né? Que é o que vai diferenciar o 13A do 13B, basicamente. Aqui eu não estou requisitando, já falei, meros dados e informações cadastrais. Não é isso. Nome da mãe, data de nascimento, endereço, não é isso. Aqui o que eu estou requisitando? Disponibilização imediata dos meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, ou seja, está rolando um crime de tráfico de pessoas e eu quero saber o seguinte, eu quero saber mais ou menos onde que o suspeito está andando. E como é que eu sei isso, né? Bom, eu posso eventualmente, eu delegado de polícia, fazer o seguinte, requisitar, eu sei que o telefone dele é tal, é o número tal, e que a empresa é a TIM, por exemplo. Então eu requisito a TIM os dados técnicos necessários para que eu possa identificar por onde esse suspeito esteve andando nos últimos 3 dias. Vai dizer, ó, o celular dele esteve por essa estação de cobertura por aqui, ó, região da Tijuca, né? 5 horas depois ficou na região de Copacabana. E dia seguinte esteve na região de Araruama, região dos Lagos. É isso. Para que eu possa identificar mais ou menos a localização do suspeito ou até mesmo da vítima, né? Que eu localizando a vítima, eu eventualmente consigo libertá-la, né? Porque é um crime que viola a liberdade de locomoção da vítima. Essa requisição do artigo 13b, ela, como eu já falei, não se confunde com o 13A, não é mero dado e informação cadastral. É um meio técnico para localizar a vítima e ou os suspeitos. Só que só cabe nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas e que estejam em curso, tá bom? Não é, portanto, para todo e qualquer delito. Continuando, outras coisas importantes a respeito dessa requisição do artigo 13b do Código de Processo Penal. Bom, a requisição depende de autorização judicial. É a primeira coisa importante e que é diferente, né, do 13A. Aqui eu preciso ter uma autorização do juiz para obter esses meios técnicos, né, sinais de cobertura, enfim. Não pode ser uma requisição direta, a princípio, 13b do CPP. Outra coisa, eu mandei para o juiz um pedido de autorização, né, para ele liberar eu fazer requisição. Eu sou delegado. Só que o juiz, em 12 horas, eu estou com pressa, delito em curso. O juiz, em 12 horas, não apreciou o meu pedido de autorização. Eu estou precisando requisitar esses dados técnicos, né? Saber o sinal de cobertura do celular do cara. O juiz não apreciou. O juiz recebeu o meu requerimento e sentou em cima. Não houve decisão do juiz em 12 horas. O que o delegado faz? O promotor pode requisitar diretamente esses sinais, esses dados técnicos, tá? Mas, apesar de poder requisitar diretamente, excepcionalmente nesse caso, ele tem que fazer o quê? Imediatamente comunicar o juiz. Fala o seguinte, olha, seu juiz, o senhor me leva mal não? O senhor me desculpa, mas eu pedi autorização para requisitar esses meios técnicos, né? Para localizar o suspeito, a vítima. Vossa Excelência não fez nada, né? Deixou transcorrer em Albis o prazo de 12 horas. Não apreciou o meu pedido. Então tomei a liberdade de requisitar direto. Leva mal não, tá? Estou comunicando, ó. Requisitei, tá? Um abraço. Basicamente isso, né? Porque a liberdade da vítima vale muito mais do que eventual respeito, né, ao Poder Judiciário, porque deveria, claro, o Judiciário analisar, não fez no prazo oportuno, a liberdade da vítima vale muito mais. Então, se ele não aprecia em 12 horas, pode ser feita diretamente com comunicação imediata ao magistrado. Continuando. Continuando o nosso estudo a respeito dessa requisição. Bom, se eventualmente essa requisição do 13b foi realizada antes da instauração do inquérito, né, pode acontecer, né? Não teve o inquérito instaurado ainda, pode acontecer mesmo assim.
O inquérito policial deverá ser instaurado em até 72 horas, praticamente 3 dias aqui, mas é contado em horas, né? A contar do registro da ocorrência policial. Então, digamos que a família da vítima chegou e falou, olha, eu acho que minha filha está sofrendo um crime de tráfico de pessoas, não há encontro e tal. O delegado fala, beleza, já vou de cara requisitar, quem é o suspeito? Ah, é fulano. Já vou de cara requisitar aqui os sinais aqui do telefone celular do cara, mesmo antes de instaurar um inquérito policial, para tentar localizá-los o mais rápido possível, né? Evitar que ela saia do país, enfim, né? Já faz a requisição. E fez, portanto, antes de instaurar o inquérito policial. Mas, nesse caso, o inquérito policial tem que ser instaurado em até 72 horas a contar do BO, a contar do registro da ocorrência em sede policial. Tá? Pode haver requisição antes da instauração do inquérito? Pode. Mas, como eu disse, nesse caso, o IP deve ser instaurado em até 72 horas. Continuando. Esse sinal que é fornecido pela empresa, né, de telefonia, por exemplo, ele é fornecido por até 30 dias, né? Vai ficar acompanhando lá os passos do cara por até 30 dias, renovável uma vez, de acordo com o CPP. E uma outra coisa importante é, esse sinal não dá ao delegado ou ao promotor, né, o acesso ao conteúdo da comunicação. Ele não vai ter acesso ao que o suspeito, por exemplo, ou a vítima, falou com a pessoa com quem ele esteve conversando. Não vai ter. Vai ter apenas o sinal relativo à localização em que ele esteve. Não vai ter, portanto, essa informação com relação aos dados telefônicos. Não há quebra do sigilo telefônico e tampouco aqui interceptação das conversas telefônicas, tá? Então muito cuidado com isso. É só mesmo o sinal, não tem acesso ao conteúdo da comunicação. Vamos lá. Nos inquéritos policiais que apuram um crime de tráfico de pessoas, a autoridade policial poderá requisitar diretamente às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações informações sobre posicionamento de estações de cobertura a fim de permitir a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Tá certo isso? Diretamente? Ela pode requisitar diretamente? Sim ou não, pessoal? Tentem aí, vamos lá. Pode? Pode haver requisição direta, como regra geral, desses meios técnicos para localizar o suspeito ou a vítima. Eu não estou falando aqui do 13A, eu falo aqui do 13B. Não falo de requisição de dados e informações cadastrais. Eu falo de requisição desses sinais, por exemplo, né? De cobertura de celular. Pode haver requisição direta, de cara, sim? Pode, pessoal. Eu estou falando do 13B. Meus amigos, como regra, né? Não pode. Essa requisição só pode ser feita diretamente se o delegado, por exemplo, pediu autorização ao juiz e o juiz não apreciou no prazo oportuno. Aí, ok, ele requisita diretamente e depois de requisitar, comunica ao juiz. Ok. Mas de cara, tá o delegado, tô aqui investigando, acho que vou dar uma requisitada de leve aqui. Vou requisitar aqui esses dados técnicos aqui, posicionamento de cobertura do celular do camarada, sem nem falar com o juiz, sem pedir nada. Não pode. Ele primeiro tem que pedir para o juiz, pedir autorização judicial. Se eventualmente o juiz não apreciar esse pedido em 12 horas, aí para preservar o melhor interesse da vítima, a sua liberdade que está em jogo, ele pode requisitar diretamente. Mas de cara, não. Então tá errado, tá bom? Vamos lá. Nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, diligências em circunscrição diversa da que tramita o inquérito policial dependerá de expedição de carta precatória. Tá certo isso? Eu tenho 2 circunscrições. Esse aqui, a bolinha, é o município, tá? 2 circunscrições. Ocorreu um crime aqui, sendo investigado, portanto, pela circunscrição, pela primeira DP, né? E aqui, nesse local, ele tem que realizar uma diligência. Ele pode realizar essa diligência aqui? Pode, diretamente, ou tem que expedir uma carta precatória, pedindo autorização para esse camarada aqui, delegado da segunda? Tem que ter precatória, pedir autorização? Ou delegado da segunda circunscrição? Quebra um galho para mim, realiza a diligência aí. É claro que não precisa, né? Ele pode fazer
diretamente, portanto, não depende de precatória coisíssima nenhuma. Está errada. Artigo 22 do Código de Processo Penal. Ele pode perfeitamente realizar diligência nesse local sem ter que pedir auxílio ou autorização para o delegado da outra circunscrição, tá? Meus caros, a gente encerra então essa etapa da nossa preparação relativa à tramitação do inquérito policial. E eu espero, obviamente, ter sido muito útil para todos vocês.